A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante no coração de todos os irmãos. Nós vamos iniciar a escola dominical e completaremos, se Deus assim permitir, a terceira aula da trilogia sobre a remissão do tempo nos dias maus, irmãos, que nós nos baseamos no texto de Efésios 5, do 15 ao 17. Irmãos, eu vou iniciar a escola, eu coloquei no coração de fazer uma pergunta. Quantas vezes você já pronunciou a frase eu não tenho tempo? Quantas vezes já questionou por que não consegue realizar tudo o que precisa fazer num dia comum? Você tem as mesmas 24 horas que todo ser humano deste mundo também possui. Porém, parece que tudo em tua vida, e eu estou falando diretamente para você, é apagar incêndios. Tudo tem pressa, tudo tem socorro. Você sabe, é socorrer aqueles que clamam por muitas vezes um auxílio que é banal. Mas eles competem a você o socorrer a eles. Quantas vezes fomos visitados pelo sentimento de que se eu não fizer, se eu não estiver lá, se eu não agir, tudo vai dar errado. Nós começamos o dia com uma mentira, irmãos. A de que ser ocupado é o mesmo que ser produtivo. Preste bastante atenção nisso. Quando você diz não tenho tempo para fazer tudo o que preciso, você está confessando que foi engolido pelo quê? Pelo urgente. O urgente, irmãos, é um tirano que grita, que vem de fora, sabe? Que nasce muitas vezes da pressão das pessoas ou do medo das consequências. Muitas vezes quando não sofremos a pressão das pessoas diretamente, nós temos medo das consequências se nós não o fizermos. Mas, e o importante? Como é que fica? O importante, irmãos, ele é o contrário, ele é silencioso. Ele não grita, jamais ele grita, ele espera. E espera o que de nós? Espera o nosso reconhecimento por ele ser importante. O importante é o que Deus estabeleceu como sua obra, independente de eu querer ou não. Sabe, a remissão do tempo, como a gente tem falado desde a primeira aula, e ela é apresentada pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 5, do 15 ao 17, explica muito bem a situação. Inclusive, nós vamos ver com um exemplo singular de Cristo que está subentendido na frase. Os irmãos vão ver isso. Porque os dias são maus. Nós veremos isso adiante. Na aula passada, a gente mostrou, por meio do exemplo de Eliezer, que a remissão do tempo, nós mostramos isso, ela deve ser acompanhada na vida do cristão de 4 virtudes, lembram? Paciência, sobriedade, prontidão, diligência. Foi muito bem explanado. Vimos também o exemplo do rei Davi, que foi o segundo exemplo, que a remissão do tempo comprova a nossa dependência de sempre consultar ao Senhor. Ainda que pareça pra gente óbvio, muitas vezes nós falamos, é claro, tá na cara que é o que eu devo fazer. Sabe, às vezes é patente aos nossos olhos e não é assim. Nós combatemos o famoso pensamento de que já sabemos o que Deus quer. Sabe, a gente se baseia em socorros anteriores, mas Davi não agiu assim. Remir o tempo é se preocupar em escolher a boa parte, irmãos, em vez da aplicação do ativismo religioso. Lembra do exemplo de Maria e Marta, lá em Lucas 10, que nós lemos, do 10 do 38 ao 42? Então, eu falo para os irmãos, entendam, sabe? Entendo definitivamente. A frase não tem tempo não é uma justificativa nossa. É uma confissão, irmãos. Essa é a verdade. É a confissão de que você e eu nos tornamos escravos do urgente. E abandonamos, o detrimento é que abandonamos o importante. O urgente é o Senhor deste mundo. E vocês sabem de quem eu estou falando. Sabe?
Esse senhor deste mundo, ele grita por meio de cobranças, ele cria pressões externas, ele cria situações que tentam ditar o nosso passo. Mas o importante, o que o importante faz? O importante é a voz de Deus, irmãos. Ele não grita. Sabe o que ele faz? Isso é maravilhoso. Ele estabelece. É quem não discerne a diferença, sabe? Se uma pessoa não discerne a diferença entre o que pressiona e o que edifica, o que é estabelecido por Deus, já começou a perder sua alma para esse tirano. E é uma coisa séria o que eu estou falando. Seríssima. Longe de brincarmos com isso. Mas agora nós vamos começar a observar o exemplo dos exemplos, sabe? Eu digo exemplo dos exemplos porque vamos falar de Cristo. Na aula passada eu falei que a aula de hoje, seja objetivo ou não, não sabemos como Deus vai fazer, apenas seguimos a vontade do Espírito. Vamos mostrar o exemplo que é sobre todos os exemplos, o de Cristo, o Filho de Deus. E nós vamos iniciar por uma parte importante da sua oração intercessória, lá no capítulo 17. Sabe, no capítulo 17, no versículo 4, gravem essa frase. Ele diz para o Pai: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Eu vou repetir o versículo. Eu glorifiquei-te na terra. E qual foi, de que forma que eu glorifiquei de Jesus? Tendo consumado o serviço, o mandato que me deste a fazer. João 17,4. As palavras usadas aqui por Jesus não são condicionadas somente a ele. Apesar dele falar dele, é declarada a glorificação de Deus, irmãos, por meio da consumação da obra que o Pai delegou ao Filho. O tempo que Jesus passou neste mundo tinha como objetivo consumar a obra que foi designada a ele. Toda preocupação, irmãos, com o tempo era neutralizada. Olha, tudo que Jesus pudesse se preocupar com o tempo acabava sendo neutralizado pelo empenho em glorificar o Pai por meio da obediência à sua vontade. E Cristo nos ensina que a remissão do tempo envolve diretamente, vamos agir neste mundo somente de acordo com como o Pai delega. Está sendo falado desde o primeiro estudo. Nossa missão deve ser glorificar o nome do Senhor por meio da obediência e nada mais. Nada. Se a morte de Jesus acontecesse, irmãos, nos dias de hoje, olha bem, vamos supor que a morte de Jesus acontecesse nos dias de hoje e Jesus não fosse Jesus, mas fosse uma pessoa comum. Muitos lamentariam dizendo a seguinte frase: pobre rapaz, morreu ainda na flor da idade. Sim, morrer aos 33 anos é morrer muito novo. Eu tenho um filho que tem mais de 33 anos. Então morrer aos 33 anos é morrer na flor da idade, sem a realização da maioria dos empreendimentos desta vida. Sem falar da tristeza de saber que a pessoa falecida tinha toda uma vida pela frente. Não é assim que nós falamos? Coitado, ele tinha toda uma vida pela frente. Não foi assim com Jesus. A finalização da obra, a consumação que a gente já viu em termos de tradução, a consumação da obra a ele confiada não se limitava a viver mais tempo. Não tinha limite. Nós vamos aprender isso. Ou nós aprendemos isso, irmãos, ou estamos definitivamente declarando que somos escravos. Sabe, o Senhor designou uma obra para Cristo que não se limitava a viver mais tempo para consumá-la, e sim em terminá-la. É como se o está consumado fosse dito assim: pronto, Pai, os anos que eu vivi para consumar essa obra fizeram da minha vida uma vida plena, porque fiz a tua vontade. A gente passa a vida inteira, irmãos, agradecendo a Deus, por obras que apenas enaltecem a conclusão da nossa própria vontade. Pode ver, a gente sempre agradece a Deus, mas no final das contas, isso que nós estamos agradecendo a Deus é porque concluiu coisas que nós temos vontade.
Nada tem a ver com Deus. Jamais cedemos a Ele a nossa vida para que Ele nos use conforme Ele quer. A gente não cede. Somos egoístas demais para reconhecermos que o que pedimos a Deus, irmãos, ajoelhados à nossa cama à noite, só tem a ver com a realização de nossas obras. Reconheçamos que não temos a coragem de pedir a Deus que use nossa vida para a glória do seu santo nome. Quando pedimos que Ele mude nossa vida, assim, Ele faz, Senhor, muda a minha vida, é somente para sermos melhores diante de homens, diante dos filhos, diante da família, sabe, boa reputação, boa índole. Muda, Senhor, me usa a minha vida para que eu me apresente uma pessoa melhor. Hipocrisia, irmãos. Não nos lembramos de que quando nos convertemos, professamos que a nossa vida não nos pertenceria mais. Pertenceria ao Senhor. Irmãos, acordemos, irmãos. Despertemos. Lembra do desperta tu que dormes? Levanta dentre os mortos que Cristo te esclarecerá. Então, é hora de acordarmos. Aprendamos com o nosso Senhor Jesus. Sabe, o Senhor da nossa alma. Quando Ele diz, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E não a obra que Pedro ou os demais discípulos queriam que Ele realizasse. Não a obra que o povo esperava que Ele fizesse, mas a obra que o Pai determinou. E isso é importante entender. Ele estava dizendo, Pai, o que tu me determinaste, eu cumpri. E cumpri porque amo. Nós vamos ver isso mais à frente. Eu amo. Muitos cristãos, irmãos, não percebem qual era a obra que Cristo evidenciava em sua oração. Pode reparar, a chave dessa oração intercessória do capítulo 17, famosíssima, muito pregada entre os eruditos, a chave está no verso 6, 18 e 20 do capítulo 17. No verso 6 está a missão, irmãos, olha só. Vamos dividir por parte. No verso 6 está a missão, manifestar o nome do Pai aos homens. No 18 está a forma como essa manifestação ocorreria, por meio do envio dos homens que o Pai deu a Jesus. E por fim, a parte principal da consumação, ter preparado os homens para serem continuadores da mesma missão, agindo no mundo, irmãos, e isso é que vai despertar nossa mente, agindo no mundo com a evidência das mesmas ações do nosso Salvador e preparando sempre outros homens. Então a nossa missão é executar a vontade do Pai, porque nós somos geração de 12 homens. Não vou falar geração de Cristo. O Senhor, quando fala assim, Pai, a missão está consumada, Ele está evidenciando o preparo de 12 homens que abalariam as estruturas desse mundo. Que no final das contas somos gerações da missão desses 12 homens. A vida que vivemos, meu irmão, não foi concedida, sabe? Essa preparação dos homens inclui a minha, você também, porque somos resultado dela. O que nós vivemos não foi concedido a nós para brigarmos com o tempo e com o relógio, para ficarmos assoberbados, infrutíferos, sabe, dizendo que não temos tempo para nada. Essa é a frase. Não tenho tempo para nada. Anulamos a remissão do nosso tempo quando realizamos obras que não são nossas. Tomem cuidado. Nós somos constrangidos, muitas vezes, essas obras, elas, seja por constrangimento ou por busca de protagonismo, que é outra coisa. Às vezes somos constrangidos a fazer coisas que convém nós fazermos para não ficarmos mal. Ou então nós não queremos perder o protagonismo, a chance de sermos reputados como uma pessoa que foi lá e resolveu o problema. É o que o nosso inimigo sopra nos nossos ouvidos, irmãos. Seja independente. Você é capaz de realizar isto. Mostre aos outros que você é uma pessoa preparada. Mostra que você tem um chamado. Irmão, a gente subestima o poder dessas mentiras. Elas se disfarçam em virtudes vindas do próprio Deus para que você tome posse. Sabe? Porque elas se disfarçam, a mentira se disfarça como se fosse uma virtude vinda do Pai para você e você acha que é de Deus. E eu quero falar dessa frase também que eu falei agora, tome posse. Interessante, tomar posse se tornou a máxima da vida cristã. Toma posse da bênção.
Toma posse do que é teu por direito. Sabe, toma posse da vida cristã, toma posse da bênção, toma posse do que é teu de direito, toma posse disso, toma posse daquilo. Eu acho que a gente devia mudar o nosso nome para Jacó, irmãos. Jacó. Fiquem pensando nisso. Não vou explicar, não. Sabe, muda logo o nome para Jacó. Porque se os irmãos prestarem atenção, nós estamos agindo como ele, no início. E a obra que Deus nos concede executar não tem a ver conosco. Nós somos apenas servos. Lembra do doulos? Somos apenas doulos de Cristo. A obra de Deus não é possuída, irmãos. Ela é recebida. Você não possui a obra de Deus. Sabe, tem um trecho de Isaías que fala assim, no capítulo 6, versículo do 8 ao 9, fala assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, o Senhor falando, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías, eis-me aqui, dá a impressão que ele gritou, eis-me aqui, envie-me a mim. Então disse Deus a Isaías, vai e vai falar a este povo. A única coisa que nos é permitido orientado tomar posse, mas que ninguém deseja, irmãos, é a vida eterna. A vida eterna isso é evidenciado em 1 carta a Timóteo, capítulo 6, se não me engano, versículo 12 ao 14, por aí. Ele diz assim, olha, combate o bom combate da fé. Não confunda com combater o bom combate. Ele diz, combate o bom combate da fé. Está falando para Timóteo. Toma posse, olha o toma posse aí. Toma posse da vida eterna. Mas eu exorto-te perante Deus que guardes o mandato imaculado. A tua missão seja pura, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo Paulo afirmando que Timóteo deveria tomar posse da vida eterna, a condição vem adiante quando ele o exorta, que guardes, ou seja, atenda cuidadosamente o mandato. Os irmãos podem verificar. A palavra grega traduzida para a forma verbal guardes é tereo, que indica custódia, irmãos. Entendam bem. Quando ele fala guardes, ele está dizendo, ele está indicando uma custódia segura, ou seja, você toma conta, e que frequentemente essa custódia sofre um ataque de fora. Ou seja, alguém quer tirar essa guarda sua. É o que a palavra grega diz. Sabe, implica um ataque de fora. Essa implicação do ataque de fora já comprova a necessidade de remissão do tempo, de vigilância. E é segundo a graça de Deus, irmãos. Segundo a graça do nosso Senhor, que nós não merecemos, a nulidade das tentativas das trevas de roubar esse tempo, quando a nossa vida está sendo submetida ao mandato de Deus, é evidente. Quando agimos com essa implicação, da remissão do tempo, nós conseguimos anular toda a tentativa que as trevas executam para roubar esse tempo nosso. Em outra ocasião, Jesus proferiu uma palavra semelhante a que os discípulos, pudessem ouvir. Ele pronunciou quando fala uma palavra, uma frase, que está em João 9, versículo 4. Essa frase dizia assim, olha, é muito rica, irmãos, e nós vamos dissecá-la. Olha, é necessário, preste atenção, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Vou repetir o versículo. É necessário, estou frisando bem isso, que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João 9, versículo 4. E antes de nós nos aprofundarmos nessa riqueza dessa palavra de Cristo, vamos fazer novamente uma pergunta a nós mesmos. O que é considerado necessidade na nossa vida?
Ou ainda, quando algo se torna necessidade para mim, e se transforma em necessidade para mim. Acordamos todos os dias, irmãos, olha, com o sentimento de uma nova necessidade. Pode ver. Você já acorda de manhã, você já tem uma nova necessidade naquele dia, nem completou as outras. Sabe, eu lembro muito bem de quando eu assinava o jornal o Globo. Eu não conseguia ler, mas eu queria manter a assinatura em dia, porque eu poderia vir a precisar. Então, isso que acontecia, às vezes eu tinha 4 exemplares, não tinha lido nenhum, de 4 dias. Eu começava a ler os antigos, mas o quarto já falava outra coisa. É isso, irmão. É mais ou menos esse exemplo. Sabe, o que é necessidade? A gente acorda todo dia com uma necessidade nova. Isso ocorre porque a necessidade, irmão, ela se tornou na nossa vida subjetiva. E varia conforme o nosso desejo. Nós acreditamos o que uma coisa é necessidade ou não. Muitas vezes esses desejos, irmãos, são tão intensos que dedicamos uma enorme parcela de esforço da nossa vida, que podia ser usado para uma coisa mais frutífera, só para satisfazê-los. Eu vou citar Tiago em sua carta. Ele enfatiza a nocividade desses desejos. Eu já falei muito em estudos. Esses desejos, quando Tiago fala, são transformados em necessidade pelos homens carnais, por aqueles que dizem ser de Cristo, mas que na verdade são totalmente dominados pela vontade da sua carne. E Tiago, isso está no capítulo 4 de Tiago, aponta que a nascente de toda raiva, ingratidão e decepção vem de inveja e cobiça, disfarçada de quê? Necessidade. Em João 9,4, Jesus apresenta a necessidade de fazermos as obras de quem nos enviou. Ele fala que assim, é necessário que façamos as obras de quem nos envia. Eu chamo a atenção da palavra grega, é muito importante saber isso, não para transparecer erudição em gramática grega, mas porque ela vai nos ajudar a compreender. A palavra grega, traduzida para necessidade, é uma palavra pequenininha. Dei. D-E-I. Dei. E ela possui, irmãos, essa palavrinha, vertente dentro de um único significado. Nós vamos ver cada uma dessas vertentes. Por exemplo, ela significa necessidade encontrada na natureza da situação. Vamos compreender isso. Ou seja, significa que a necessidade é encontrada quando há percalços. A segunda vertente, necessidade como referência ao que é requerido para atingir algum fim, ou seja, aquilo que você precisa fazer. A terceira vertente, tudo isso dentro do significado de dei, hein? Uma necessidade de obedecer a lei e mandamento, de dever e justiça. Tudo isso incluso na palavra. E a próxima, necessidade estabelecida pelo conselho e decreto de Deus. Essa é a mais importante. Sabe? A necessidade que é estabelecida na nossa vida pelo conselho e decreto de Deus, especialmente pelo propósito relacionado à salvação dos homens. Olha bem, utilizando a intervenção de Cristo, revelado nas profecias e por meio da pregação da palavra. Sabe? Então, Jesus não está enfatizando que a necessidade de fazer as obras, ele não está justificando assim, olha, nós temos que fazer as obras. Não. Ele está dizendo, ele está querendo enfatizar a de verificar, irmãos, as circunstâncias para o melhor aproveitamento do tempo. Olha a remissão do tempo aí de novo. A missão ele já tinha recebido. E agora, com a ajuda do Pai que deu a missão, administraria o tempo para a sua realização e consumação. E isso é importante entendermos. A primeira vertente do significado que nós lemos é a necessidade encontrada na natureza da situação. Explicando com relação ao versículo de Cristo, quando Jesus diz que a noite vem, ele está falando de algo inevitável. Inevitável por lei natural.
O tempo passa e as oportunidades acabam. Então, essa era a natureza da situação apresentada. Sabe, o significado poderia ter uma só das quatro, mas todas os quatro vertentes na tradução de Day. Ele está falando, quando a noite vem, irmão, ele está falando daquilo que não pode ser impedido. E existem circunstâncias que não podem ser impedidas mesmo quando você está tentando remindo o tempo na obediência a Deus. E nós vamos ver, mas Jerônimo, então Deus não tem poder para isso? Não, faz parte. O que Jesus está falando faz parte da remissão do tempo, é totalmente inteligente da parte do mestre. E ele está ensinando-nos. Talvez tenhamos que aprender mais ainda, tenhamos oportunidade de aprender mais do que os próprios discípulos na hora que ouviram isso. Ele está falando que o tempo passa e as oportunidades acabam. Lembra quando eu citei que uma máxima da radiológica que falava assim: a cada minuto que passa, ou a cada segundo que passa, é um milagre que não se repete. Isso está dizendo em termos humanos, de que passou. E a segunda vertente que nós lemos é a necessidade requerida para atingir o fim. O significado de necessidade como requisição para atingir o fim, o objetivo. E para que Jesus cumpra a obra de Deus, ou seja, o fim, que é cumprir a obra de Deus, é necessário trabalhar. Olha bem, é necessário cumprir esforço, os meios. Então, essa frase de Jesus começa a mostrar para os discípulos a estratégia dele. Irmãos, é tão riquíssimo, porque quando dessa frase, Jesus já estava com o pensamento no final. E olha só a terceira vertente. Quando eu falo vertente, é um terceiro significado, mas todos chegando a um significado único de necessidade. No final, necessidade. É a necessidade da lei e mandamento de dever e justiça, que nós lemos agora. Quando ele fala que é necessário trabalharmos, Jesus mostra que sente o dever moral de realizar a missão. Não só talvez um dever social ou até capacitivo, mas principalmente um dever moral, ou seja, quem me deu a missão foi Deus, o meu Pai. É como fazer algo, irmãos, por honra ao nosso Pai. É como obedecer, não somente porque queremos ser obedientes, mas porque a regra, a missão, a determinação está vindo do nosso Pai, que nós honramos. Então, o dever moral de realizar a missão. E a quarta e última vertente é a necessidade estabelecida pelo conselho e decreto de Deus, que essa é a principal. É o plano de Deus que já está determinado para acontecer. E Jesus sabia disso. Quando ele fala que é necessário, na mente dele já está estabelecida em uma única frase. Jesus une, sabe, nessa única frase Jesus une a lei natural, ou seja, o tempo corre. Comecemos a pensar nós mesmos. O tempo corre. A pressão das circunstâncias, o mal ao redor. Isso tudo acontece conosco. O tempo corre para nós como correu para Jesus também. Lembre-se que ele morreu com 33 anos. Hoje seria, infelizmente, uma morte por tragédia, alguém que trilhou um caminho errado e perdeu a vida. E todos falariam. E a pressão das circunstâncias, ou seja, ele cita o mal ao redor. A estratégia, que é o meio para o fim, o senso de dever e o decreto divino. Então, tudo isso, a noite representa o avanço das trevas. Representa o avanço da oposição, da hostilidade, daqueles que tentavam impedir a obra de Cristo. Ao dizer isso, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, Jesus está alertando. Olhem, é como se estivesse falando assim. Um exemplo, ele fala assim, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, é como se ele falasse assim, olhem, a posição, a situação está crescendo, a situação contrária está crescendo, ele está avisando. As circunstâncias vão ficar cada vez mais difíceis, é isso que nós ouvimos, não é pétalas e flores não, irmãos. Olhem,
a oposição contra você, por você estar dentro da vontade de Deus e com seu tempo remido, vai crescer. E as situações vão ficar cada vez mais difíceis. A conduta desses homens vai chegar a um ponto de trevas onde a obra pública será interrompida. Por isso precisamos agir agora. Não está falando de urgência. Está falando de prontidão e diligência, que é diferente. Precisamos agir agora. É como se você, sendo conduzido por Deus, não precisasse de muito tempo antes para perceber o que deve fazer. É como se Deus avisasse na hora, é agora que você tem que agir. Então a tua prontidão, a tua diligência já faz isso. Ou seja, é o que eu vou fazer. E então Jesus falava com tudo isso, de uma forma literal, que devemos remir o tempo. É isso que ele está resumindo tudo. E colocando de uma forma bem literal, ele está dizendo a mesma coisa que Paulo fala nas cartas. Que com certeza Paulo estava sendo orientado por Cristo. Devemos remir o tempo. Sabe, essa interpretação da noite, como a pressão das circunstâncias externas, torna o exemplo de Cristo ainda mais prático para nós. Vocês percebem? Pode ver isso. O exemplo da noite. Por muitas vezes, o que tenta nos impedir de remir o tempo não é a falta de horas no relógio. Gravem isso, irmãos. Gravem. O que impede a gente de remir o tempo, lembra da frase não tem tempo para nada? Não é falta de horas, não. Ou se eu tivesse 1 hora a mais por dia, eu resolveria isso. Mas é o peso das circunstâncias que estão ao nosso redor que nós não queremos assumir que elas existem. Circunstâncias essas que, como eu citei, tem tudo a ver com tudo, menos com a vontade de Deus. E para esse entendimento sobre a remissão do tempo, nós observaremos uma outra frase de Cristo para os discípulos. Foi proferida em um momento de pressão extrema. Sabe, aquela pressão que parece que o mundo, o cerco das trevas, sabe, você pode até apalpar. Sabe aquele momento na nossa vida, e não foi diferente com Cristo, que parece que tudo está sem solução, mas a remissão do tempo continua. Ela não para, não para. Jesus não apenas falava sobre o tempo, não, irmãos. Ele dominava o tempo através de uma consciência absoluta da sua identidade e submissão ao Pai. Ou seja, daquilo de quem ele era. Ele tinha consciência de quem ele era e a quem ele devia obedecer. Nas palavras que nós vamos ver, ele nos revela que a verdadeira gestão do tempo não acontece no controle dele, do próprio tempo, do relógio. A gente às vezes quer controlar o relógio. Mas acontece quando a sua alma está imune contra as investidas do sistema deste mundo que jaz no maligno. Sabe, ela está totalmente imunizada. O sistema não consegue mais te atingir, porque quem está redimindo e remindo o seu tempo é o Senhor que te concedeu a honra de realizar a missão para Ele. Quando eu falo missão, vou repetir, irmão, não tem a ver com ministério, não, que qualquer pessoa poderia falar assim, eu não tenho ministério, não, então eu estou livre disso, não. Todos nós devemos ser tendenciosos no caminho, essa é a palavra correta, de glorificar o nome de Deus. Por exemplo, Jesus glorificou completando a obra que foi designada. O nosso caminho é um caminho proposto por Deus e, consequentemente, o nome de Cristo tem que ser glorificado nesse caminho. Essa é a nossa missão. Sabe, o texto diz assim, está em João 10, do 30 ao 31. Fala assim, ó. Já não falarei muito convosco, olha que coisa interessante. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo. E ele nada tem em mim. Contudo, ou seja, Jesus, eu vou repetir o versículo, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo. E ele não tem nada em mim, ou seja, vou substituir a frase, ele não tem poder sobre mim. Porém, mesmo ele não tendo poder sobre mim, assim procedo, ou seja, parar de falar, o procedimento que ele está falando, assim procedo, eu paro de falar agora, não porque eu tenho medo do inimigo, assim procedo para que o mundo saiba
que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Aí ele diz no final, levantai-vos e vamos-nos daqui. Então nós vamos esmiuçar esse versículo também. Sabe, existe uma estratégia com relação ao silêncio e autoridade sobre o inimigo. Já não falarei muito convosco. Sabe, aqui Jesus aplica a remissão do tempo, irmãos, com essa frase, falando, já não falarei muito convosco, a sua própria comunicação. Ele discerne que o tempo de instruir os discípulos, chegou ao limite imposto pelas circunstâncias, mas não que as circunstâncias estejam obrigando, está determinado por Deus. Então, resumindo, colocando em miúdos para você entender, as tribulações da tua vida, quando na remissão do tempo, fazem parte de Deus. Muitas circunstâncias, elas não são geradas por você, não. Faz parte do plano de Deus para que você se fortaleça. Sabe? Com relação ao limite imposto, falar muito agora seria desperdiçar a própria força de Cristo, que estava sendo guardada para o quê, irmãos? O que aconteceu no final? O sacrifício. Ele corta, sabe? É como se ele jogasse fora tudo aquilo que sobrou e não tem mais necessidade, não deve mais ser usado, porque o tempo já é para outra coisa. Então ele fala, já não falarei muito com vocês. Sabe? Ele corta tudo isso para focar no essencial. Quando o príncipe do mundo se aproxima, Jesus não perde tempo em debates. E vocês gravem bem isso, que vocês vão entender a vida minha e a de vocês, dos irmãos, estão contidas nisso, né? No entendimento disso. Ele não perde tempo em debates, ele se prepara para a ação. O agir do crente, sabe? Existe um perigo, não tem uma palavra que as pessoas usam, salvadorismo carnal. Já ouviu falar essa palavra? Muitas vezes a nossa tentativa de falar muito com alguém para convencê-lo do perigo não é fruto da direção do Espírito. Não. Sabe, a gente luta, a gente quer que a pessoa entenda, e é justo, porque o que nós estamos falando é verdade, mas muitas vezes não é fruto da direção do Espírito, não é fruto, mas de uma ansiedade da nossa própria carne, irmãos. Nós queremos salvar a pessoa por nossa própria vontade. Queremos ser os autores da libertação dela, não autor como tomando o lugar de Cristo, mas assim, aqueles que penaram, sentindo dores para que essa pessoa possa ser salva. Então, irmão, nesse momento, dessa forma que eu estou explicando para os irmãos, o tempo deixa de ser remido. Deixa de ser remido e passa a ser desperdiçado. Quando Jesus diz, já não falarei muito, ele nos ensina que existe um ponto de suficiência. Insistir além do que Deus ordenou não é amor por alguém. É ativismo emocional, irmãos. É tentar fazer o trabalho do Espírito Santo, que só ele pode fazer. E existe uma cilada dentro da missão. Satanás consegue disfarçar a própria missão. É como se ele criasse uma cópia da missão para usar como uma cilada para quem tem que cumprir a missão, que somos nós. Satanás, ele é astuto. Se ele não consegue te parar pelo pecado, ele vai tentar parar a mim e a você pela importância da missão. Importância da missão mesmo. Sabe como é que ele faz? Ele sussurra. E eu já passei por isso. Não pare agora. Você precisa falar mais uma vez. Você precisa convencê-los. A missão e a salvação deles depende de você. Ele usa o zelo que está no nosso coração para nos prender. E nos prender em quê? Em debates intermináveis, as pessoas não obedecem. Com quem você quer, você está trabalhando com amor, na verdade, cria rixas e brigas com você e círculos de dúvida. Sabe, você pode ver, a gente tenta trabalhar na vida de uma pessoa, por isso que está dizendo que, com a explicação de Cristo, que nós devemos saber quando devemos parar, que faz parte da remissão do tempo. A gente acha que já devia ter edificado, então você começa a achar
que você está gastando tempo, sabe? Ele quer que você, o inimigo, ele quer que você gaste o tempo que deveria ser da sua marcha, ou seja, tudo acontecendo no momento certo, com um falar que já não produz fruto. Ele quer que você duvide se o que você fez foi o suficiente. Ele quer que você duvide, que é uma dúvida, poxa, você fica tentando porque acha que você que está falhando. Repare bem, muitas vezes você não vê que você trabalha com uma pessoa ou com uma situação por muitos anos e tudo que você recebe é crítica e acusação. Nessa hora não tem a ver com a pessoa, tem a ver com o tempo de Deus. Nós não podemos nos deixar levar pela culpa, porque quem está colocando essa culpa é Satanás. Quando Jesus fala assim, já não falarei muito convosco, é como se ele falasse assim, não está faltando mais nada para vocês. Eu não tenho necessidade desse diálogo todo, porque está vindo o príncipe desse mundo. Os irmãos vão entender. Ele quer, sabe, o príncipe desse mundo quer que você duvide se o teu trabalho para Deus está sendo suficiente. Então ainda existe esse engano. E Jesus não caiu nessa. Jesus é o nosso padrão de paz, irmãos. Podem ver. Ele não foi para o Pai com a sensação de deixei pendências. Ele disse, lembra do versículo anterior que nós lembramos? Do capítulo 17, versículo 4. Eu te glorifiquei, Pai, consumando a obra que me deste. Não foi a obra que deu para Pedro, não foi a obra que deu para João. Eu não tenho que consumar a obra de ninguém. Eu tenho que consumar a obra que ele me deu. E se a obra que ele me deu é salvar uma vida, eu vou cumprir isso. Mas a determinação do fim cabe a Deus. O convencimento cabe ao Espírito de Deus. Então, nós devemos saber quando parar. Isso, irmãos, inclui também uma outra parte. Sabe? A gente tem que perceber quando... Sabe? A gente tem que saber quando a nossa parte com uma pessoa ou situação ela terminou. Eu sei que pode parecer até assim, as pessoas ficam duvidosas disso que eu estou falando, mas é a verdade, mas é bíblico. A remissão do tempo exige coragem de reconhecer o ponto final de Deus. Consumar a obra não significa que todos se converteram. Eu estou falando agora de Cristo, hein? Não significa que todos se converteram ou que todos estão salvos, mas que você entregou tudo o que o Pai pediu que você entregasse. O resto pertence ao decreto de Deus. Se alguém vai ser salvo ou se não vai ser salvo. A Bíblia fala que o Senhor é justo e Ele pratica a justiça. Então confiemos nisso. Quando Jesus afirma que já não falarei muito essa frase, ele está declarando esta plenitude. Não é uma desistência por cansaço ou medo, nem um empecilho gerado pelo inimigo, uma dificuldade. É a constatação de que o depósito da verdade, sabe, aquele invólucro da verdade, já está cheio, está completo, não falta mais nada. É como você falar assim, é como você sacudir o pó das suas vestes e falar para todos que você trabalhou, segundo a vontade de Deus, fala assim, a minha alma está livre do sangue de vocês. O que o Senhor determinou para eu fazer, eu faço, eu fiz e faço. Não falta mais nada. O que tinha que ser dito, foi dito. O que tinha que ser revelado, foi revelado. Então, o silêncio de Jesus perante o príncipe deste mundo, e não foi só perante o príncipe desse mundo, não. Perante Pilatos também, lembra? Não era fraqueza. Irmão, repare bem, a partir do momento em que ele fala para os discípulos, vamos embora, daquele momento em diante já surgiu, após a oração intercessória, o evento do Getsemane. Dali em diante Jesus se calou, reparem. Ele não abriu mais a boca para pronunciar o reino do Pai. Que coisa, não é? É observável isso. Ele não pronunciou mais. Diante de Pilatos ficou calado. Poucas palavras ele falou. E Pilatos, sendo usado pelo maligno, queria que ele falasse alguma coisa. Está vendo a comprovação de quando o tempo de se calar?
Porque se Jesus abre a boca, ele interfere no propósito do Pai. Ele interfere nisso. Esse propósito do Pai tinha que ser obedecido em todos os detalhes. Isso que é a remissão do tempo, nós estamos estudando desde o início. Então o que tinha que ser dito já tinha sido dito. Sabe? A palavra já tinha sido cumprida e o papel desse trabalho também já tinha sido feito, satisfeito. Agora o tempo exigia o sangue. Essa é a parte crucial da missão de Cristo. Não era mais falar. Você sabe o que Jesus falou? Duas coisas principais. Ele pode ter sussurrado tudo, mas registrado com ênfase. Foi que quando ele estava levando a cruz do Calvário, ele falou para as mulheres que choravam por causa dele, que ele fala mais ou menos isso, eu não me lembro muito bem, nem me lembro onde está o versículo, mas devo colocar na tela depois. Ele fala assim, não chorem por mim. Se fizeram isso com lenho verde, o que vão se fazer? O que se vai fazer com o seco? Ele fala assim, se fizeram isso comigo, que preguei e anunciei a vontade do Pai, o que vai fazer com os pecadores? O que vocês vão sofrer? Sabe? Então aquele sacrifício estava sendo posto. E a outra palavra é o tetelestai, está consumado. A ti entrego o meu espírito. Pai, está consumado. Tudo estava prontamente apresentável diante de Deus. Por isso Jesus se calou. E, irmãos, eu digo para vocês, cuidado. Eu digo para você, meu irmão, em especial, tenha cuidado para que o seu desejo de ser bom não te torne desobediente. Eu falo isso por experiência própria. Há momentos em que continuar falando, irmãos, com quem se recusa a ouvir, é roubar o tempo da obra que Deus determinou para você. Sabe? Esse tempo, no plano de Deus, é usado em outro lugar. Remir o tempo é ter a sensibilidade de Cristo para dizer, minha parte aqui está consumada. Levantemo-nos, vamos daqui. Não saia com culpa, saia com a certeza. A certeza de que a obediência é melhor do que o sacrifício de palavras vãs, sabe? De você se preocupar com o que a pessoa vai pensar. E a outra frase, o finalzinho, porque aí vem o príncipe do mundo, em outra tradução diz deste mundo. Esta é a noite, irmãos. Sabe? Esta é a noite de João 9, versículo 4. Essa noite está se materializando. O inimigo não vem apenas com as tentações invisíveis, mas vem através da conduta dos homens, da traição de Judas, da força bruta. Podem lembrar. Tudo começando lá no Getsemane, no jardim. O sistema religioso e político dando um checkmate a Jesus, parecendo a derrota dele. Mas tudo isso está focado principalmente na frase, já não falarei mais muito convosco. Porque está vindo o príncipe desse mundo e ele não sabe que eu sei como vai ser a ação dele. É essa a palavra. Ele não sabe que eu sei. Jesus identifica o avanço das trevas como um fato estratégico. Ele identifica, ele sabe como ele deve proceder. Então aquilo que muitas vezes parece derrota aos olhos das pessoas, parece que você está agindo de uma forma que elas não concordam, que você pode viver de outra forma, é a vontade de Deus. Sabe? Então essa situação ele já sabia. Ele não é pego de surpresa. Ele monitora esse avanço do inimigo, sabe? Para garantir que a obra não seja interrompida antes de ser consumada. Então ele dá uma lesa, essa palavra. Ele dá um drible nas trevas. E quando ele fala, eis que vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim, olha só, ele nada tem em mim, esta é a frase central da soberania de Cristo. O príncipe deste mundo domina através do urgente. Lembra que nós falamos no início? O urgente. Do medo, da culpa e de egoísmo, o desejo de tomar posse. Mas como Jesus viveu submetido ao mandato do Pai,
Agora é o entendimento, irmãos. Como Jesus viveu submetido à ordem do Pai, o inimigo não encontra nenhum gancho ou ponta solta para manipulá-lo. Jesus é imune porque sua vida não lhe pertence. Lembra no início nós falamos isso. No estudo passado nós falamos assim, poxa vida, muitas pessoas falam assim, quando se converte, a minha vida pertence a Deus agora. Isso torna-se uma frase mentirosa. Jesus, a vida dele nunca pertenceu a ele. Ela estava totalmente escondida na vontade do Pai. E se nós não temos nada de nosso, o inimigo não tem como nos roubar. Entenderam? Se executamos a vontade de Deus na nossa vida e nos desvencilhamos de tudo que rouba o nosso tempo, ele nunca vai nos derrotar. Sabe por quê? Não porque somos perfeitos, mas porque não temos nada para que ele possa usar como barganha. Sabe? E Jesus finaliza, contudo, olha só, contudo, no restante do versículo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço isso dessa forma como o Pai me ordenou. Com isso, Jesus não vai para a cruz, ou seja, ele não é enviado para a cruz porque o diabo é forte. Não. Mas porque o Pai é amado. Então pensem nisso. O infortúnio de Jesus era a prova do seu amor pelo Pai. E por que seria diferente comigo e com você? Nunca. Ele transforma o ataque do inimigo em uma plataforma de demonstração de amor e obediência. Quanto mais o inimigo o atacou, mais ele provou amor e obediência a Deus. E esta é a remissão do tempo em seu grau mais alto, irmãos. Usar a própria noite e a perseguição para cumprir. Sabe, eu estou usando a noite como metáfora do versículo. E a perseguição que estava sofrendo para cumprir o decreto divino. Então não se preocupe quando as pessoas não entenderem por que você age dessa forma. Se preocupe em obedecer o Senhor. E eu falo para você hoje, o que está acontecendo na tua vida, com certeza, se você não tem paz, se você está totalmente preso, é porque essas prisões foram cavadas por você mesmo, por mim mesmo. Não tem a ver com culpa externa. A Bíblia fala, Pedro fala, a sua carta fala assim, daquilo que um homem é vencido, ou seja, aquilo que se torna mais forte que o homem se torna escravo disso. Então começa. Se você não acordar pela manhã, der um salto da cama e falar assim, eu renego essa vida, vai continuar escravo pro resto da vida, e escravo não herda o reino de Deus. Sabe? Não herda. No final, Jesus termina com uma ordem assim, levantem, vamos daqui, vamos embora. É como se fosse, vamos embora, vamos sair daqui agora. Vamos dar no pé daqui agora. Essas palavras encerram, sabe, até o que nós estamos aprendendo aqui, com o tom de prontidão, que nós já falamos. Jesus não espera ser capturado. Lembra que eu falei da prontidão? Que a prontidão é não permanecer em nenhum local em que você satisfez a vontade de Deus além do que ele determina. Lembra de Eliezer? Não vou ficar aqui não. Já pegou a Rebeca e falou assim, eu vou porque eu tenho que ir. Então a prontidão é isso. Essa é a prontidão necessária na remissão do tempo. Jesus não está esperando ser capturado. Ele se levanta e vai de encontro. Você pode ver que depois disso, Jesus prosseguiu de encontro ao destino. Ele não fugiu, não foi para o outro lado. Ele chamou os discípulos, vamos embora daqui agora. Quando ele fala vamos embora daqui, é o comando de quem tem pressa em obedecer. Mas nenhuma pressa vinda do medo, irmão, nada. Zero. Ele que toma a iniciativa. É isso que eu acho interessante, sabe? Isso que eu acho maravilhoso na palavra. Ele não é uma vítima das horas, como nós somos. Ele é Senhor do seu tempo. E nós podemos ser, irmãos, isso não é uma heresia. Nós podemos também ser, entre aspas, Senhor do nosso tempo. Sabe quando? Quando o nosso tempo não nos pertence. Pertence a Deus. Então ele só é nosso porque está na nossa vida. Mas quem está gerenciando, administrando e conduzindo é o Senhor da missão. É o Senhor da nossa vida, é o Senhor que fez uma proposta para nós, para que caminhássemos até o reino dele. Que não tivéssemos medo, que nos desvencilhássemos de
tudo e qualquer coisa que pudesse nos impedir. Que tivéssemos sempre toda a sobriedade e inteligência do Espírito de Deus para perceber aquilo que nos escraviza. Sabe, as conversas, irmãos, palavrinhas bonitas para você, acorda. Lembra da frase de Cristo, vamos embora, tá vindo o príncipe desse mundo. E os enganos são muito bem disfarçados até de missão de Deus, que nós comentamos. Sabe, o príncipe deste mundo, quando chega até você, ele chega através de pressões e urgências, irmão. Ele chega. Pensa na tua vida hoje. Ele chega até você porque tem pressão e urgência que você considerou assim. E o que ele encontra? Ele encontra na tua vida posses. As posses, sabe? As coisas que você não pode deixar de fazer. Irmãos, eu não quero citar aqui. Você que está me ouvindo sabe. Você não quer deixar. Porque são posses tuas. A tua vida está baseada nisso. E, sabe, desejos, agendas, sabe, compromissos. E tudo isso ele pode agarrar. Ou ele pode chegar para você e não encontrar nada. Nada mesmo. Porque você, como Cristo, já entregou tudo ao Pai. Levantai-vos é o chamado para sairmos do conforto dessa teoria, sabe, que a gente vive, de que Deus vai compreender tudo. Levantai-vos e saiamos do local é a prontidão que Deus exige para a consumação da obra. Pois a noite, irmãos, não espera não. Eu digo para você, não deixa a noite te pegar, porque na noite habita o príncipe desse mundo e ele já está a caminho. Essa frase pode pegar como profética para a minha vida e para a tua, meu irmão. E eu quero dizer para você, com a finalização desse estudo também, que examina a tua vida. Quando eu falo examina a tua vida, é porque antes de falar isso, eu examinei a minha. E realmente, irmãos, essa escola dominical, que foi dividida em 3 partes, ela veio para a minha vida por causa de uma ação de Deus em algo que Ele queria realizar e Ele quer realizar ainda antes da minha partida. E eu estou ensinando para os irmãos porque foi ordem dEle. Ensine direto. Sou pecador? Sim, sou pecador. Sou falho? Sou. Qualquer um pode apontar o dedo para mim que eu não vou redarguir. Mas não vou deixar que isso impeça de falar aquilo que Deus determinou para falar. E se isso está sendo falado, eu quero dizer para você, meu irmão, que o tempo está se abreviando. E a sua chance está no que você está ouvindo. Dá tempo para parar. É isso que eu quero admoestar a você que está acompanhando esse estudo. Antes de admoestar você, o Senhor demonstrou a minha vida. E eu não quero, se eu tenho, não que eu não tenha visto, tudo que me escraviza, não importa se ainda seja pouco, que tem pessoas que falam que a minha vida é toda polida, sabe? Não por mim, mas assim, parece que Deus tirou tudo. Ainda tem o que me impede, irmãos. Seja os compromissos, sabe? O dever social, o dever sentimental. Não, eu não quero mais nada disso me prendendo. Eu falo para você, o príncipe deste mundo já está a caminho. Então pronuncia, eu vou sair daqui porque ele não tem nada comigo. Eu vou sair daqui não porque eu estou com medo dele, eu vou sair daqui porque Deus não me quer mais aqui. Ele tem outra fase para o meu caminho. Amém, irmão? E que Deus abençoe ricamente a sua vida, meu irmão. Que o Espírito de Deus trabalhe no teu coração de uma forma grandiosa, sabe? E principalmente, convença você dos seus pecados. Convença você da tua perda de tempo. Convença você de que há
tempo e esperança para acertar o teu caminho. A Bíblia fala que emendai os vossos caminhos. Emendar o caminho e falar: Senhor, me ajuda, porque eu não consigo. Então, Senhor, me ajuda. Mas se não houver arrependimento, contrição, renúncia e principalmente remissão do tempo, permissão de que esse tempo se ajuste conforme a vontade de Deus, não conseguiremos nada, irmão. Então peço a Deus que Deus trabalhe, que o Senhor encontre boa terra no seu coração, para que você ouça essa palavra, não olhe para quem está ensinando, mas olhe para que ela não pertence ao professor, ao instrutor, que seja que você me denomine, mas que pertence somente a Deus e está indo direto para você, porque o Senhor te ama. Fique com Deus. Deus abençoe.